Oi, Érica. Gostaria de Oi, agradecer você por estar compartilhando conosco os seus conhecimentos, por estar participando dessa entrevista, participando dessa oficina, poder compartilhar um pouco das suas vivências, do seu aprendizado, da sua profissão. Agradeço muito por você ter cedido um espaço aqui para a gente de estar podendo participar dessa entrevista. eu que agradeço, espero contribuir. Então vamos lá, Érica. Queria começar essa entrevista com você se apresentando. Qual é a sua formação? Onde você se formou? Há quanto tempo você trabalha como professora? Então, eu trabalho há muito tempo como professora, né? Desde quando eu terminei o magistério, né, que era um curso técnico do ensino médio, e desde então, desde os 17 anos que eu leciono, então isso há mais de 20 anos, mas assim, durante esse período de 20 anos eu fiquei uns 5 anos afastado, né, da área. Então vamos dizer que uns 15 anos, né, de experiência. E eu sou graduada em pedagogia pela UBRA e sou licenciada em letras libras pela UNEB e estou atualmente fazendo uma especialização em educação, cultura e linguagens no IFBA. E é isso. Certo. E E atualmente o seu trabalho é com qual público? então, eu, como pedagoga, sou licenciada a trabalhar o Fundamental 1, né? Da educação infantil até as séries iniciais, né? Mas, assim, durante todos esses anos na área da educação, eu sempre tive mais contato com as séries iniciais, né? Do Fundamental. E a educação infantil, eu tive contato bem lá no começo, né, alfabetizando, mas assim, depois que eu estou na rede pública há 3 anos, 4 anos, que eu fui para educação infantil. E aí foi assim, um aprendizado novo, porque também eu saí da teoria para a prática, né, que até então a minha prática era mais nas séries iniciais, no fundamental, e aí eu fui para a educação infantil e aos poucos fui me apaixonando, porque é muito bom estar lá na base. E qual a idade mais ou menos dos seus alunos? Quantos alunos mais ou menos você tem? Então, eu trabalho com alunos de 3 anos, né? E aí durante o ano eles vão fazendo quatro, né? Então é mais ou menos essa idade, de 3 a 4 anos. E seria como maternal, né? Maternal 3. Só que aí eles não são de uma turma regular de maternal, são alunos da creche, né? Então é um contexto diferente da sala de aula de maternal, né? Porque tem toda uma rotina de cuidados além do pedagógico, né? Apesar de que a criança, em toda essa rotina diária, ela vai aprendendo, né? A todo momento ela está aprendendo, seja nos momentos de alimentação, de higiene, e todos os momentos, no brincar, como a gente vai falar hoje, né? Todos esses momentos são propícios à aprendizagem, além daquele momento que a gente estipula como, né, o momento pedagógico em si. Ok. E como você trabalha? A gente já vai entrar no assunto, Érica. Como que você trabalha a ludicidade com os seus alunos? Como eu trabalho. Então, primeiro eu gostaria de falar assim, o que seria a ludicidade, né? O que seria o lúdico, Sim. né? Porque o lúdico na educação infantil, principalmente, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta essencial, fundamental para o desenvolvimento da criança, tanto cognitivo, psicológico, social, afetivo. Ele contribui para N fatores, né? Como autoestima, é, relações interpessoais, todas essas questões, né? A ludicidade, ela é muito importante. E na educação infantil, todo o processo de aprendizagem, né, de desenvolvimento, ele é permeado pela ludicidade, né? Porque a criança, nessa fase, ela
se relaciona melhor com o concreto, né? Com os jogos, com as brincadeiras, e elas aprendem através disso, muito do pegar, né? Do tato, do visual, do manipular, né? Entender aquele objeto, entender como funciona aquilo, e é isso. E como eu trabalho, então, todo o conteúdo, vamos dizer assim, que eu vou aplicar, toda a intencionalidade que eu tenho naquilo, eu penso antes, né? Tudo tem uma intencionalidade. Eu tenho que ter um objetivo bem claro do que eu quero atingir. Mas, assim, eu trabalho muito com propostas lúdicas. Como eu falei, né? Na educação infantil é essencial, porque você trabalhar com uma folha, um lápis de cor, é o mínimo para a criança, né? Ela aprende mais com outros objetos, com outros fatores. Então, todas as aulas que eu vou apresentar para a criança, eu sempre gosto de começar com um jogo, né? Uma brincadeira, mas uma brincadeira com a intencionalidade. Vamos, por exemplo, para as pessoas entenderem melhor. Eu, na educação infantil, eu trabalho com matemática. Não é bem esse nome do componente curricular, mas para que as pessoas entendam, eu trabalho com matemática. Então, com a matemática na educação infantil, eu vou trabalhar todos aqueles conteúdos, né? Numerais, formas, cores, e toda a psicomotricidade, movimento, né? Toda aquela coordenação motora, tudo aquilo. Então, um exemplo assim, eu vou introduzir a forma círculo, né? Eu vou trabalhar o círculo com a criança. Aí, nesse trabalhar o círculo, eu levo vários objetos que têm a forma circular, né? Pego o prato, pego o bambolê. Uma bola pode ser. Uma bola pode ser também. Sim, tem a forma. É uma esfera, mas também tem a forma circular, né? Ela vai entender também que pego o copo que tem na sala, né? Pego objetos da sala, o ventilador, eu mostro que ele é circular, né? Que é um ciclo. Então, pego pulseiras, todos os objetos possíveis e imagináveis que eu posso levar da minha casa e que tenha na escola, eu pego tampas, né? Pego uma tampa, pego CD, tudo. Então, por quê? Porque ali, através do visual, ela pegando os objetos, ela observando, ela vai entender que aquilo ali é um círculo, né? Pega o biscoito, né? O biscoito redondo, né? O biscoito circular. Então, como é uma creche, no momento de alimentação, aí eles estão comendo. Aí você tem um biscoito, que é o círculo. Aí eu falo, ó, tá vendo aqui, ó, lá na nossa aula que a gente teve círculo, ó, aqui o círculo, ó, o biscoito é um círculo. E aí com aquilo todos os dias, ela vai acabando assimilando, né, que é um círculo, que é um círculo. Aí depois, fora essa apresentação, essa exposição, eu posso pegar bambolês, né, e fazer uma sequência de bambolês, né, e fazer um circuito e com mais uma corda. Isso também já serve de exemplo até para os pais fazerem em casa, né? Sim. Trabalhar com as crianças. Posso pegar bambolês, colocar as crianças saírem pulando, né? De acordo com o comando, de cada vez, ou em grupinhos pequenos. Depois passa em cima da corda, aí também já está trabalhando equilíbrio, né? Nunca é uma coisa isolada que você trabalha, sempre é uma coisa contextualizando com outra. Aí você já está trabalhando equilíbrio, ele vai estar pulando. Aí depois posso trabalhar também arremesso, né? No final do circuito, pegar uma bola, aí já joga numa caixa com um buraco circular, aí ele já vai arremessar, trabalhar a coordenação, e aí vai continuar visualizando o círculo, e assim por diante, né? Então, toda essas coisas eu faço diariamente, né? Todo um processo de brincadeiras, de jogos, para chegar num registro no papel, né? Porque eu costumo fazer com eles as atividades impressas
Mas isso daí, a atividade impressa é em último lugar, né? Porque antes da criança chegar a realizar uma atividade impressa, né, tem todo um processo de coordenação, né? De coordenação motora grossa, fina, né? Então, é tudo isso. Então, no dia a dia, você vai mostrando. E, assim, quando é possível também, eu dei o exemplo da forma geométrica, mas sempre que tem um conteúdo que dê para eu introduzi-lo com uma história, é isso que eu faço. Eu sempre trabalho com a literatura, eu sempre busco alguma historinha e a partir daquela história, que aí eu entro, né, conto a história na rodinha para eles. Se for uma historinha que possa usar fantoche, eu uso. Se não usar fantoche, mas mostrando para eles as imagens do livro. E o exemplo, se tiver círculo, for sobre círculo, ou se tiver objetos circulares na história, isso aí também eles já vão assimilando, já vão percebendo. E essas coisas, a mesma coisa fazendo com cores, com números, seja lá o que for, né? Quantos personagens tem, qual a cor da roupa. Você pode explorar tudo, né? Uma coisa ligando a outra. Não sei se deu para responder, mas deu sim. é mais ou menos assim que funciona. E tudo, né? Na hora que eles vão pro parque, eles estão aprendendo. Se eu vejo um círculo, eu mostro. E tudo isso. E até vezes, e aí chega um momento que eles é que me mostram, né? Ó, tia, ó, Pro, olha lá um círculo, olha lá o quadrado. Olha aqui, ó, o número 2. Ó, aqui, ó, tem 2 objetos, ó, tem 2 carrinhos. E por aí vai, né? E aí também você vai percebendo a aprendizagem a partir desse brincar, desse lúdico. E quantos alunos mais ou menos você tem na sala de aula? Você tem uma sala de aula fixa? Como é? Então, nas turmas costumo ter 24 alunos, né? São 24 alunos e eu conto com uma auxiliar. E você falou assim, nas turmas, quantas turmas mais ou menos você dá aula? Eu só dou aula em uma turma. Em uma turma. Né? Por ser creche e ser integral, né? Um horário integral, eu dou aula em uma única turma. Aí eu divido essa turma com uma colega, né? Nós duas trabalhamos com essa mesma turma, né? Cada uma fica com componentes diferentes. E como eu falei, né? Eu fico com um componente curricular que eu falei matemática, mas são outros nomes. Eu falei matemática para que as pessoas entendam, né? Sim. E ela fica com linguagem. Mas como eu gosto de trabalhar com essa contextualização, eu uso também muito a literatura, que as pessoas às vezes acham que tem que ser isolado, né? Quem é de linguagem, que trabalha com literatura. Não, mas é muito importante trabalhar com literatura para contextualizar. E a literatura é lúdica, né? É uma forma lúdica de se trabalhar. Sim. E durante esse período de isolamento social, Érica, como foi? As aulas suspensas? Teve algum tipo de atividade? Como é que aconteceu? Infelizmente, as aulas foram suspensas, né? Teve todo muita negociação, muita conversa sobre essa volta, né, ensino remoto, teve todo um processo de conversa, a gente até chegou a treinar numa plataforma que serviria de instrumento, né, para essa mediação, né, para essa ligação entre família e escola, mas aí, infelizmente, só ficou no papel, né, todo esse projeto. Mas para o ano que vem, já se está conversando, né, para tentar já iniciar o ano, né, para dar início a isso, né, e conseguir recuperar, né, porque é difícil, né, recuperar um ano letivo, né, na educação infantil até que, vamos dizer que o prejuízo seja menor, mas no fundamental, com certeza as crianças tiveram um prejuízo enorme. Isso que eu ia te perguntar, sobre os prejuízos, né, aí na educação infantil, você já adiantou que são menores, mas, por exemplo, uma criança que já vinha, né, trabalhando com ludicidade e tal, já conhecendo as cores, as formas, e talvez esteja em um ambiente familiar onde não se incentive isso,
tem um atraso para essa criança? Sim, com certeza tem, né? Porque independente de ela aprender ou não as formas, as cores, os números, vamos dizer assim, essa base aí, né? O nome dela, a letra inicial do nome, as vogais, tem a questão também da coordenação, né? É muito importante aí nessa base, né? Porque a coordenação, todo esse conhecimento, que às vezes tem pais que falam, vai para a escola só para brincar. E às vezes ele não entende que esse brincar é o aprendizado, né? Que a partir desse brincar, através dessas relações aí com o meio, que a criança vai aprendendo. Então, é um prejuízo também, porque é uma base, né? É uma base. Tudo precisa de base. Uma criança que vai para o primeiro ano sem ter feito uma educação infantil, claro que ela vai enfrentar mais dificuldades, né? Por quê? Porque se espera que no primeiro ano a criança já saiba manipular certas coisas, né? Que ela já saiba pintar um pouco melhor, que ela já saiba segurar um lápis, que ela já saiba uma coordenação para fazer num espaço menor, numa linha. Então, algumas coisas que ela já desenvolve no maternal ali, né, na educação infantil. Então, isso já, não só a educação infantil, como também no jardim, né, no jardim 1 e 2, que já é também todo esse processo para entrar no fundamental. Realmente é um prejuízo, com certeza é, né, mas quando eu falo que é menor, é no sentido de que em um ano dá para recuperar essa coordenação, esses conceitos básicos, né? E quando se trata de uma série que tem muito mais conceitos, muito mais conteúdos, né? Muito mais aprendizados durante aquele ano, a criança ficou um ano inteiro em contato com isso, né? Então, realmente é bem maior. Mais. Certo. Ô, Érica, você disse que a turma que você trabalha são de crianças que têm 3 anos e ao longo do ano elas completam 4 anos. No caso, no próximo ano, você vai continuar com essa turma ou vai pegar a turma que tem 4 e faz 5 ao longo do ano? Não. Desde que eu estou trabalhando nessa escola, desde que eu entrei na rede pública, eu sempre estou trabalhando com a creche, com alunos dessa mesma idade. Então, a cada ano, eu recebo alunos da mesma idade, na mesma sala, né? Então, é isso. Eu até cheguei a ficar uns 2 meses em uma turma de Jardim 1, mas foi bem pouco. Não chegou nem a 2 meses. Ô, Érica, explica pra gente a questão de maternal, Jardim 1, alfabetização, porque tem muita mãe que vai assistir esse vídeo, que tem filhos pequenos, que ainda não sabe como funciona, ou pessoas que ainda não são mães, não são pais, mas ainda não sabem. Conta pra gente como é que funciona. Entra na escola a partir de que idade, de que série? Então, assim, lá na escola, por ser creche e CMEI, a gente recebe crianças até de 2 anos, né? Tem turma de 2 anos, turma de 3, que são maternal, que aí fala maternal 2, maternal 3, né? Essas nomenclaturas às vezes mudam, variam, né? De escola para escola ou de época para época, né? E depois, crianças de 4 anos, já é o quê? Jardim 1, e crianças de 5 anos já é o Jardim 2. Há algum tempo atrás, a alfabetização, que era chamada na nossa época de alfabetização, ela fazia parte da educação infantil. Só que como a educação infantil, ela não era obrigatória, né? Tipo assim, o pai não era obrigado naquela época a colocar a criança na escola da educação infantil, ele só era obrigado a partir de certa idade a colocar no fundamental. Então, muitas vezes a criança entrava na primeira série sem saber ler, sendo que ela já precisava saber ler lá na alfabetização. Aí houve essa mudança, que é o quê? Agora a alfabetização não é mais alfabetização, é primeiro ano, não é isso? Isso. Então, é por isso que
primeiro ao quinto ano as séries iniciais. Então, no caso, a educação infantil, ela perdeu uma série, né? Que é a alfabetização. Mas mesmo assim, principalmente as escolas particulares, elas estão acelerando muito esse processo, né? Então, a maioria das crianças, principalmente nas escolas particulares, no Jardim 2, que no caso ela ainda tem 5 anos e durante o ano faz 6, ela já está nesse processo de alfabetização. Muitas delas já saem da escola no Jardim 2 já sabendo ler, né? Já sabendo escrever, né? Não é uma regra, mas assim, se possível, porque tudo é um processo, né, de alfabetização, né? Tanto do maternal até o quinto ano. Claro, a criança ainda está se apropriando, né, da leitura, da escrita, mas assim, para dizer uma série específica para ela ser alfabetizada, é o primeiro ano, né? Mas no jardim já começa esse processo, no Jardim 2. Não sei se deu para entender. Deu sim. É porque, por exemplo, na minha época, né? Eu tenho 28 anos. Na minha época tinha alfabetização. E eu fiz alfabetização com 5 anos. Então, com 5 anos eu já sabia ler e escrever. E aí, hoje a gente percebe que não tem mais, vamos dizer assim, essa obrigatoriedade, não há mais a questão da alfabetização em si, né? Esse termo. Então, as coisas realmente mudaram no âmbito da educação, principalmente na questão da educação infantil. Então, no caso, acho que o seu caso, é um caso à parte, né? Eu também, o processo de alfabetização também foi diferente, né? Porque cada ser é único, né? Então tem crianças que aprendem com mais facilidade. Talvez você, nessa idade, já tinha esse desenvolvimento que já era propício, né? A aprender, a ler, a escrever, né? Então há crianças que aprendem mais rápido, outras demoram um pouco mais nesse processo, né? Então é mais por isso. Mas se for pela idade, né? Se for pela idade, uma coisa assim bem engessada, então seria isso. No Jardim 2, de 5 a 6 anos, e no primeiro ano, né? Que a criança entra com 6 anos e ao longo do ano faz 7. Então é isso. Se for nessa questão assim, a época, né? Entendi. Vamos dizer que o maternal, o Jardim 1, é toda uma base para o Jardim 2, é toda uma base para a criança se alfabetizar, né? Porque chega um momento, a criança, ela é muito esperta, chega um momento que ela entende como funciona a leitura, né? Ela entende como é que é essa química de junção, né? Ela entende como é que funciona esse símbolo, né? Como é que ele se articula para se juntar e formar as palavras e formar as frases. Aí no momento que ela entende isso, já era, né? E às vezes se você explica para ela isso no Jardim 2 e ela já tem essa maturidade para entender,